Olá, me chamo Adriano e nessa aula nós falaremos a respeito do roteiro do eletrocardiograma. Agora que você já tiver em contato com as peculiaridades do eletrocardiograma, a gente vai tentar pegar essas informações, condensar e transformar num roteiro. Para quê? Para que quando a gente analise o eletrocardiograma, a gente tenha um passo a passo, para que a gente não deixe de fora nada e não esqueça de analisar nada. Então nós estamos padronizando a nossa análise do eletro. Quais são os tópicos? Bom, primeiro, identificação, padronização, ritmo e frequência cardíaca, onda P, intervalo PR, complexo QRS, segmento ST, onda T e intervalo QT. A gente tem que analisar todos esses tópicos um por um. Vamos lá, quanto à identificação. É muito importante a gente saber quem é o nosso paciente, tá? Existem diferenças, por exemplo, quanto ao sexo. A gente precisa saber se o paciente é homem ou mulher. Por quê? Exemplo, quando a gente usa o critério, por exemplo, de Cornell para calcular a sobrecarga de ventrículo esquerdo, existem parâmetros diferentes para mulheres e para homens. Outro exemplo também é as mulheres que possuem mamas muito volumosas. A gente sabe que qualquer coisa que fique entre a parede torácica anterior e o coração, se essa densidade desse material que estiver interdispondo a parede torácica e o coração for muito grande, então o eletrodo vai ter dificuldade de perceber o impulso elétrico. Ou seja, mulheres com mamas muito volumosas possuem uma baixa amplitude, tá, no eletrocardiograma. Então essas são as diferenças básicas, por isso que a gente precisa saber isso. Idade. Quanto à idade, é importante saber que as crianças possuem eletrocardiograma diferente de adultos, que possuem eletrocardiograma diferente de idosos, né? Principalmente quando a gente está pesquisando uma hipótese diagnóstica. Quando a gente olha para o eletrocardiograma de um idoso, a gente pensa mais em doenças crônicas, doenças adquiridas com o tempo, com maus hábitos. E quando a gente interpreta e encontra alguma alteração no eletrocardiograma de uma criança, a gente passa a pensar mais em doenças congênitas, enfim, doenças de má formação, tá? Então é muito importante a gente ter esse raciocínio e ter essa informação. Quanto ao biotipo, é importante saber se o paciente, por exemplo, ele é longilíneo, brevilíneo, normolíneo, porque dependendo do biotipo do paciente, eu vou ter uma baixa amplitude, uma alta amplitude. Pacientes que são longilíneos tendem a ter uma alta amplitude no eletrocardiograma por causa que a parede do tórax é um pouco mais fina. Então, o coração está mais próximo da parede torácica e isso aumenta a amplitude. Já para os brevilíneos é diferente. Os pacientes que são brevilíneos têm mais facilidade em adquirir gordura corporal. Então, vai dar uma diminuída na amplitude do eletrocardiograma. E quanto ao quadro clínico, aquilo que é mais importante é saber qual é a condição do paciente. Se o paciente está fazendo uma consulta de rotina, se aquele eletro de um paciente está fazendo uma consulta de rotina, ou se aquele eletro de uma pessoa que entrou, deu entrada na UPA com dor típica, tá? Dor em aperto, retroesternal, com irradiação para os membros, tá? Para cervical, dorso. Então é muito importante saber com quem a gente está lidando. Se ele é hipertenso, se é diabético, se é cardiopata, se tem insuficiência cardíaca. Então é muito importante a gente saber quem é esse paciente. Quanto à padronização, isso é algo bem rápido, algo bem fácil de se fazer. Como é que a gente faz para saber se o eletro está padronizado? A gente olha no canto superior esquerdo e a gente vê essa mensagem aqui. Quando a gente encontrar N, ou seja, 10 quadradinhos, a amplitude padrão do eletrocardiograma, e 25 milímetros por segundo, que é a velocidade do papel, ou seja, quer dizer que está padronizado. Como é que a gente altera a voltagem do eletrocardiograma? Primeiro, paciente que tem, como eu já disse, pacientes obesos, tá? Esses pacientes eles têm uma baixa amplitude no eletrocardiograma. Então o que a gente pode fazer? A gente aumenta a voltagem do eletrocardiograma para a gente conseguir analisar melhor o complexo QRS, a onda P, a onda T, e a gente dá aquela ampliada na amplitude do eletrocardiograma para poder analisar melhor. Já quando um outro exemplo para diminuir a voltagem do eletrocardiograma sobre 2 são pacientes que têm sobrecargas ventriculares importantes, e às vezes o complexo QRS está até saindo do papel. Tá? Então a gente dá uma diminuída na voltagem para a gente poder analisar melhor o que está acontecendo. Tá? Isso são ferramentas que o eletrocardiograma dá para a gente, tá? Que a gente tem que utilizar. Agora a gente não pode cair em armadilhas também, a gente sempre tem que checar se está padronizado. Como é que a gente faz para checar se está padronizado na prática também? Aqui, ó. A gente tem esse retângulo e a gente conta. Se tiver 10 quadradinhos, está padronizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, 10 quadradinhos, está padronizado. Ó, isso aqui é um exemplo de eletro padronizado normal. Você pode ver aqui, ó, 25 milímetros, tá? Por segundo. E o N, ou seja, está padronizado. Agora, ó, um eletrocardiograma 2N com a voltagem duplicada. Ó, você vê
que as ondas QRS elas estão muito maiores, ó, maiores do que o normal. Se você não checa a padronização, você acha que o paciente tem aí alguma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Mas na verdade não, é só a voltagem do elétron que está aumentada. Então sempre você precisa checar isso, ó, 2N, tá? É importante checar isso para não cair em nenhuma armadilha. Agora, por exemplo, quando a velocidade do eletrocardiograma, a velocidade do traçado está aumentada. O normal é 25 milímetros por segundo. Se tiver 50 milímetros, quer dizer que o traçado do eletrocardiograma está sendo feito muito mais rápido. Ou seja, os complexos QRS começam a se distanciar, dando a ideia, a percepção de bradicardia. Tá? Se você contar aqui, ó, a distância para cá, esse paciente estaria bradicárdico. Tá? Mas como a velocidade está duplicada, muito provavelmente ele não está de fato. Isso só acontece por causa dessa impressão que nós temos por causa da velocidade aumentada do papel. Tá? Então não vamos cair em armadilhas. Vamos sempre checar a padronização. Quanto ao ritmo, a gente precisa saber se o ritmo ele é sinusal ou não sinusal. O que quer dizer que o ritmo é sinusal? Quer dizer que o nó sinoatrial é a célula, é o conjunto de células que está comandando a despolarização cardíaca. Tá? Ou seja, quem comanda o ritmo do coração é o nó sinoatrial. Toda vez que quem comanda o ritmo do coração é o nó sinoatrial, o ritmo é sinusal. Qualquer coisa diferente disso, nós dizemos que o ritmo é não sinusal. Tá bom? Como é que a gente faz para saber se o ritmo é sinusal? A gente tem que checar se a onda P é positiva em D1 e AVF, tá? Como é que a gente faz? Por que isso acontece? Porque aqui está aqui o vetor da despolarização atrial. Quem analisa melhor esse vetor é D1 e AVF, tá? Ou seja, esse vetor ele tem que estar positivo tanto em D1 quanto em AVF, que são os eletrodos que percebem melhor esse impulso elétrico. A gente também tem que checar se as ondas P possuem a mesma morfologia e se a onda P sempre precede um QRS. Vamos lá. Aqui, ó, uma derivação D1 e AVF. Vamos checar. Primeiro passo. A onda P ela é positiva? Ó, sim, onda P positiva em D1. Vamos ver em AVF, ó, positiva, positiva e positiva. Pronto, primeiro critério, ok. Segundo critério, elas possuem a mesma morfologia? Ó, se você olhar nessa derivação, essa se parece com essa, que se parece com essa. Tudo ok. Agora, ó, essa aqui também se parece com essa, que se parece com essa, que se parece com essa. Ou seja, segundo critério, ok também, elas apresentam a mesma morfologia. Terceiro critério, a onda P sempre precede um QRS? Aí você olha aqui, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. É a VF também, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. Ok, três critérios preenchidos, ritmo sinusal. Quanto à frequência cardíaca, a gente tem que saber se a frequência cardíaca ela é regular ou irregular. Se a frequência cardíaca for regular, então como é que a gente faz para calcular essa frequência? A gente vê quantos quadradinhos tem, né, de um complexo QRS para o outro, pega 1500, divide pela quantidade de quadradinhos, ou a gente pode fazer de outra maneira. A gente pega 300 e divide pelo número de quadradões maiores. Tá? Se esse ritmo ele for irregular, então a gente vai ter que contar o número de QRS ao longo de D2 longo, tá? E multiplicar por 6. Ó, isso aqui é um exemplo de ritmo regular. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a distância aqui de quantos quadradinhos tem entre um complexo QRS e outro. Ok, aqui no caso tem 20 quadradinhos. 1500 dividido por 20, 75 batimentos por minuto. Agora, se a gente fosse, por exemplo, hipoteticamente pegar um ritmo irregular, nós teríamos que contar quantos complexos tem em D2 longo e multiplicar por 6. Por quê? Porque o eletrocardiograma ele é tirado em 10 segundos. Então, se eu conto quantas despolarizações ventriculares tem em 10 segundos e multiplico por 6, ou seja, 10 vezes 6, 1 minuto, eu tenho quantos batimentos por minuto esse paciente se encontra. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 vezes 6, 78. Ou seja, está aí perto de 75, é mais como se fosse uma aproximação, 3 batimentos por minuto não faz tanta diferença nesse caso, tá? Então, aí é uma forma de calcular o ritmo irregular. Quanto à onda P, a gente tem que checar o que a gente busca primeiro quando a gente olha a onda P. A gente pesquisa sobrecarga de átrio. Como é que a gente faz para saber se tem sobrecarga de átrio direito? Principalmente em D1, D2 e AVF, a gente tem que procurar se a onda P ela é maior do que 2,5 milímetros de amplitude, tá? E também a gente pode pesquisar se a parte positiva da onda P em V1 ela tem mais do que 1,5 milímetros de amplitude. Isso é um outro critério que a gente pode utilizar para identificar a sobrecarga de átrio direito. Bora dar uma olhada nessa imagem aqui. Ó. A gente percebe que a onda P, tá?
e o complexo QRS. Bora contar aqui a amplitude dessa onda P. Ó. 1, 2, 3, 4, quase 5, 4,7 quadradinhos. Ou seja, maior do que 2,5, está alterado aí um sinal de sobrecarga de átrio direito. E agora a sobrecarga de átrio esquerdo. A gente vai checar se a parte negativa da onda P em V1 ela tem mais do que 1 mm² de área, o que a gente chama de índice de Morris, tá? Vamos dar uma olhada. Aqui em V1, ó, quando você vê, essa aqui é a parte negativa da onda P em V1. Se você analisa aqui, você percebe que aqui dentro, o que é 1 mm²? É a área desse quadradinho aqui. Ó. Se você percebe que aqui dentro cabe mais do que um quadradinho de área, ou seja, está alterado, preenche critério para índice de Morris, sinal de sobrecarga de átrio esquerdo. Se vocês analisarem aqui também, ó, que interessante, a parte positiva da onda P ela tem mais do que 1,5 mm de amplitude, ou seja, também aqui é um critério para sobrecarga de átrio direito. Nesse caso aqui a gente está lidando com uma sobrecarga biatrial, tá bom? Quanto à duração da onda P, né, a gente tem que, em sobrecarga de átrio esquerdo, a duração da onda P ela é aumentada, tá? Ou seja, quando ela tiver maior do que 3 quadradinhos, ou seja, 120 milissegundos, sinal de sobrecarga de átrio esquerdo. Ó, quando a gente conta aqui, ó, onda P, a gente conta 1, 2, 3, 4, ó, já foi maior do que 3, ou seja, sinal de sobrecarga de átrio esquerdo. E também se a onda P for bífida. Se a onda P for bífida, mais um sinal de sobrecarga de átrio esquerdo. Quando você analisa aqui a onda P, ó, pode ver que ela tem um formato, uma morfologia bífida. Por que isso acontece? Porque a onda P ela é formada da junção da despolarização do átrio direito e do átrio esquerdo. Quando as duas são somadas, nós temos a onda P. Se a duração da onda P do átrio esquerdo aumenta, essas duas ondas começam a se distanciar porque houve uma alteração na duração do átrio esquerdo, ou seja, elas começam a ter essa morfologia bífida. Então, por isso, o sinal de sobrecarga de átrio esquerdo. Bom, quanto ao intervalo PR. O intervalo PR é normal estar entre 3 a 5 quadradinhos, tá? Ou seja, 120 a 200 milímetros por segundo. O intervalo PR é a distância que eu tenho da despolarização dos átrios até o início da despolarização dos ventrículos, tá? Bora dar uma olhada aqui, ó. Intervalo PR. Se você pegar desse ponto até aqui o início do complexo QRS, você pode olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, tá? Entre 3 e 5, se tem 4, está normal. Agora, se for menor do que 3 quadradinhos, aí nós já estamos provavelmente de frente com uma síndrome de pré-excitação, tá? Ou seja, o estímulo elétrico está chegando muito mais cedo, muito antes do que deveria no ventrículo. Ou seja, o ventrículo está contraindo antes do que ele deveria, tá? Ou seja, ele se enche menos e contrai mais rápido, tá? Bora dar uma olhada aqui, ó. Eu sei que a imagem não ajuda, mas se a gente prestar um pouco atenção aqui, ó, a gente vê desde o início da onda P até o final, aqui, a gente quase não tem 3 quadradinhos, tá? Se a gente analisa daqui para cá também, ó, do início da onda P até aqui, quase não tem 3 quadradinhos, tá? Ou seja, sinal de pré-excitação. Como uma síndrome muito famosa de pré-excitação, síndrome de Wolff-Parkinson-White, em que existe um feixe acessório, então um feixe a mais, que despolariza os ventrículos antes da hora, tá? Então esse aí é um exemplo de pré-excitação. Ou seja, e se for maior do que 5 quadradinhos, nós temos sinal aí de bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Bora dar uma olhada. A imagem também não está ajudando, mas eu coloquei algumas barrinhas aqui para ajudar. Nesse quadrado maior aqui, eu circulei um quadradão, tá certo? Ou seja, aqui dentro tem 25 quadradinhos, ó. 5 quadradinhos na horizontal, 5 quadradinhos na vertical. Aí eu contei aqui, eu estabeleci uma barra aqui, né, para contar o intervalo PR. E daí eu peguei essa barra e comparei com o lado do quadrado, que tem 5 quadradinhos. Se você perceber, ó, o intervalo PR, quando eu joguei ele para cá, ele está maior do que o lado do quadrado, que tem 5 quadradinhos. Ou seja, o intervalo PR é maior do que 5 quadradinhos. Sinal aí de bloqueio atrioventricular de primeiro grau, tá? Ou seja, o estímulo está tendo uma dificuldade de passar do nó atrioventricular. Ele está chegando atrasado para despolarizar os ventrículos, sinal de BAV de primeiro grau, tá bom? Quanto ao complexo QRS, a gente tem que analisar o que aqui? A gente tem que analisar o eixo, a progressão da onda R, a amplitude do complexo QRS e a duração. Bom, se vocês assistiram às aulas a aula de noção de eletrocardiograma, vocês viram essa analogia.
Essa analogia como funciona? O garçom é como se fosse o impulso elétrico do coração, o eixo cardíaco, e a mesa, com as pessoas na mesa, são os observadores, ou seja, são os eletrodos. Essa mesa aqui, antes da gente começar, eu queria falar um negócio sobre o ensino médio, tá? Quando a gente olha aqui um vetor, a parte da flecha do vetor é a parte positiva do vetor. E a parte de trás do vetor é a parte negativa. Ou seja, essa mesa aqui, esse observador, quando o garçom se aproxima, eles estão vendo a parte positiva do vetor. Ou seja, eles estão vendo o garçom se aproximar. Como é que o eletrodo vai... Como é que vai ficar esse impulso no eletrocardiograma, nessa derivação? Como ele está se aproximando, ou seja, o eletrocardiograma traça positivo. Já para essa mesa, eles veem o garçom se afastando, ou seja, eles estão olhando para a parte negativa do vetor. Como é que isso fica no eletrocardiograma? O eletrocardiograma traça negativo. E para essa pessoa aqui que não está vendo nem o garçom se aproximar e nem se afastar? Bom, como ele está a 90 graus do impulso elétrico, ele não vê o garçom nem positivo nem negativo. Ele vê o garçom isodifásico, tá? Ou seja, nem positivo nem negativo. Gente, isso aqui é muito importante para estabelecer o eixo elétrico do coração. Bora lá, deixa eu só explicar mais uma coisa. Digamos que existissem outras mesas aqui, tá? Outras mesas. Ou seja, outros eletrodos. O garçom está se aproximando dessa mesa, tá? Só que, querendo ou não, o fato dele estar vindo nessa direção, ele também está se aproximando dessas mesas. Claro que não nessa direção aqui, mas ele está se aproximando sim. Então, para essa mesa, o traçado ele fica bem positivo, tá? Já para essa mesa, o traçado ele não fica tão positivo assim, tá? E para essa mesa aqui, fica ainda menor. Mas ambas também positivas, porque o garçom está se aproximando dessas mesas. Ou seja, como é que eu faço então para saber qual é a direção do eixo cardíaco desse impulso elétrico? Eu preciso descobrir quem está a 90 graus do impulso elétrico. Por quê? Porque quando eu estabeleço quem está a 90 graus do impulso elétrico, pronto, agora eu só tenho duas possibilidades, tá? Eu já encontrei a direção do eixo do coração, do eixo cardíaco, tá? Ou seja, eu só posso ir para a direita ou para a esquerda. Eu já encontrei a direção está na horizontal. Agora ficou muito mais fácil de encontrar o impulso elétrico, tá? Agora eu só preciso estabelecer qual é o sentido. Eu encontrei a direção, preciso saber qual é o sentido. Aí eu venho para esse eletrodo e pergunto: você está vendo o impulso elétrico, você está vendo o garçom se aproximar ou se afastar? Ele fala: não, estou vendo o garçom se aproximar. Então pronto, quer dizer que o eixo elétrico está nesse sentido. Aí você vem aqui, gente, vocês estão vendo o garçom se afastar ou se aproximar? Não, a gente está vendo ele se afastar. Então pronto, o eixo elétrico do coração está nesse sentido, tá bom? Como é que a gente faz isso na prática? A gente olha no eletrocardiograma e procura a derivação isodifásica. Quando vocês olham aqui, a VL é isodifásico. Ou seja, quem é a VL aqui é essa linha reta, tá? De menos 30 a menos 50, tá? Quando a gente encontra a VL, a gente precisa encontrar quem está a 90 graus de AVL. Então você vê, quem está a 90 graus de AVL aqui, fazendo um ângulo de 90 graus, mais 60 e menos 120. Ou seja, o impulso elétrico, o eixo do coração, ele só pode estar se aproximando de 60 graus ou se aproximando de menos 120. Como é que a gente faz isso? A gente olha nas derivações. Olhou em D2, se D2 estiver positivo, quer dizer que o eixo está apontando para D2. Quando a gente olha aqui em D2, realmente D2 é positivo, ou seja, o eixo elétrico do coração está apontando para mais 60. É assim que a gente faz. Então, só colocar um passo a passo aqui para fixar na mente da gente. Primeiro passo, eu tenho que encontrar a derivação com QRS isodifásico. Segundo passo, analisar as duas derivações que estão relativamente a 90 graus da derivação com QRS isodifásico. A derivação que estiver positiva será para onde o eixo elétrico está apontando. E o terceiro passo é definir se está normal ou se está alterado. Vamos lá, vamos colocar em prática isso aqui. Primeiro, qual é o primeiro passo? A gente tem que encontrar qual é a derivação que está isodifásica. Quando a gente olha aqui, D3 é a derivação que está isodifásica. Então a gente circula aqui D3. Bora olhar aqui no plano frontal. A gente encontra e identifica D3 aqui. Quem que está a 90 graus de D3? Quem que está a 90 graus de D3 é mais 30 e AVR. Ou seja, se tiver positivo em AVR, quer dizer que o eixo está apontando para AVR. E se ele tiver negativo em AVR, quer dizer que o eixo está apontando para mais 30. Bora dar uma olhada aqui em AVR, quando a gente vê
AVR é negativo, ou seja, quer dizer que o eixo está apontando para mais 30, eixo fisiológico. Vale salientar que o intervalo de normalidade é entre AVL e AVF, tá? A gente vai comentar melhor aqui agora com uma imagem. Bom, como eu disse, o intervalo normal é que o eixo se encontra entre menos 30 graus, ou seja, AVL, e AVF, que é 90 graus. Quais são as anormalidades, as alterações? Se o eixo estiver desviado para a direita, ou seja, nesse sentido aqui, quer dizer que muito provavelmente ocorre uma hipertrofia de ventrículo direito. Tá? Por que isso acontece? Porque a massa do ventrículo direito aumentou, ou seja, o vetor de despolarização resultante da massa ventricular direita aumenta porque a massa aumentou. Então ele começa a puxar, a desviar o eixo elétrico do coração para a direita. Então, quando está desviado à direita, nós pensamos em hipertrofia de ventrículo direito. A mesma coisa vale para a esquerda, tá? Se o eixo estiver desviado para a esquerda, sinal aí de hipertrofia de ventrículo esquerdo, pelo mesmo motivo. A massa aumentou, o vetor resultante também aumenta, apontando para esse sentido aqui. Tá bom? E essa aqui é a extrema, onde muito dificilmente a gente vai encontrar um eixo cardíaco, por isso o nome dela é extrema. Tá, agora a gente também tem que analisar a progressão da onda R. A onda R ela cresce de V1 a V5 e decresce em V6. A gente precisa sempre estar atento para isso, porque é isso que a gente quer encontrar no eletrocardiograma normal. Bora dar uma olhada aqui, ó. Isso aqui são as derivações horizontais. Quando a gente vê aqui, ó, V1, V1 é negativo, ele começa a ficar positivo em V2. Quando você vê V3 já é maior do que a onda V3, a onda R já é maior do que a onda S, tá? V4 isso fica mais evidente. V5 está plenamente positivo e em V6 deu uma diminuída, tá bom? É sempre esse padrão que a gente quer encontrar no eletrocardiograma normal. Se a gente encontrar algo diferente disso, a gente começa a desconfiar, por exemplo, numa troca de eletrodos ou em realmente algum problema aí de sobrecarga. Enfim, né? A gente desconfia quando a gente não encontra esse padrão. Quanto à amplitude. Quando a gente procura a alta amplitude no eletrocardiograma, a gente sempre está procurando sobrecarga de ventrículo esquerdo e sobrecarga de ventrículo direito. Como é que a gente faz para encontrar sobrecarga de ventrículo esquerdo? Nós temos 3 critérios aqui que nós vamos utilizar. Vale salientar que para sobrecarga de ventrículo esquerdo existem diversos, mais de 40 critérios. Eu peguei 3 aqui. Primeiro critério, o critério de Sokolov-Lyon, que é o critério de quando você soma S de V1 mais a onda R de V5. Isso dá, você soma as duas, isso dá mais do que 35 quadradinhos, quer dizer que está alterado. Outro critério é o critério de Cornell, que é quando você soma a onda R de AVL com a onda S de V3. Isso dá maior do que 28 mm em homens, está alterado, 28 mm em homens está alterado, e maior do que 20 mm em mulheres está alterado. Ou seja, são dois pontos diferentes, né? 2 patamares diferentes, né? Que a gente analisa. E também a onda R, se ela for maior do que 10 mm em AVL, também está alterado. Bom, gente, isso aqui é um claro sinal, tá, de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Quando vocês olham aqui, ó, a onda em V4 e V5, vocês logo percebem que essa onda está com amplitude muito alterada. Aí você fica, pô, será que está padronizado? Será que a amplitude não está aumentada? Aí você olha aqui no canto esquerdo e você vê, ó, tá N, tá? Não tá 2N. Então, putz, realmente tem algo errado aqui. Então vamos lá, vamos usar o critério de Sokolov-Lyon, que a gente vai contar a onda R aqui de V5 e somar com a onda S de V1. Vamos contar aqui, ó. Ou seja, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, quase 30, 35, 38 quadradinhos. Ou seja, já passou de 35. Em tese, eu não precisava nem somar com V1, com S de V1, porque já deu maior do que 35 aqui. Claro que se desse um pouco menor de 35, aí sim, eu realmente viria aqui e somaria, tá? Aí eu viria aqui, ó, 5, 10, 15, 20, quase 25, e somaria os dois, tá? Mas como já passou aqui de 35, a gente não precisa nem fazer essa soma. Ou seja, aqui sinal de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Já aqui, ó, quando você olha aqui em V1, é um outro sinal que eu vou colocar aqui depois, que é um sinal de sobrecarga de ventrículo direito. Qual que é o sinal de sobrecarga de ventrículo direito? Quando a onda R em V1 ela está muito aumentada, ou seja, a gente encontra R amplo em V1. V1 normalmente é negativo, mas quando a gente encontra aqui V1 super positivo e também dessa amplitude, a gente sim considera que isso é um achado para sobrecarga de ventrículo direito. Tudo ok? Aqui é um exemplo de baixa amplitude no eletrocardiograma, tá?
Se a gente der uma olhada aqui, ó, em D1, em D2 e D3, quase que a gente, ó, muito pequeno a amplitude. O QRS, ele tá muito diminuído, tá? Isso aqui é um exemplo de baixa amplitude. Aí a gente desconfia, será que está padronizado? Será que a voltagem não está diminuída? E quando você olha aqui, se você contar, tem 10 quadradinhos. Ou seja, está padronizado. O que isso quer dizer? Que tem algo que está impedindo, algo que está impedindo com que o eletrodo perceba, tá, o impulso elétrico, fazendo com que essa amplitude do eletrocardiograma diminua. O que pode fazer isso acontecer? Gordura corporal, fibrose cardíaca, ou seja, quando o miocárdio está fibrosado, tá? Ou seja, a atividade elétrica do coração ela não está normal, ou seja, ela diminui, ou seja, você encontra uma baixa amplitude. O que pode acontecer também? Derrame pericárdico, derrame pleural importante, tá? Derrame pleural volumoso, pneumotórax, tudo aquilo que esteja interdispondo a parede torácica anterior do coração, a parede torácica anterior e o coração, qualquer coisa que esteja nesse meio, se estiver muito denso, muito volumoso, vai diminuir a amplitude do eletrocardiograma. Tudo ok? Quanto à duração do complexo QRS, a gente tem que ver se ela é normal. Como é que ela está normal? Quando ela for menor do que 3 quadradinhos. Se ela for maior ou igual a 3 quadradinhos, a gente começa a pensar em bloqueio de ramo. Bora dar uma olhada aqui, ó. Quando a gente olha aqui em D1, a gente percebe, ó, que aqui tem quase, ó, 2 quadradinhos, tá? Não tem nem, não dá pra dizer nem que tem 2 aqui. Tem, ó, quase um 2, um quadradinho, aqui tem 2, ou seja, tá normal, tá menor de 3, tá normal. Agora quando a gente olha aqui em outro eletrocardiograma, a gente percebe, ó, olha a distância aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, ou seja, tá alterado. Sinal de bloqueio de ramo, a duração do complexo QRS ela está alterada, tá? Agora, como é que a gente faz para saber se o eletrocardiograma, se esse aumento de duração, né, ele está alterado e se é um bloqueio de ramo direito ou se é um bloqueio de ramo esquerdo? Bom, se o QRS for positivo em V1, com uma morfologia mais parecida com um M, e a onda S tiver uma onda S profunda em V6, sinal de bloqueio de ramo direito. Tá? Se o QRS for negativo em V1, ou seja, o inverso ali para bloqueio de ramo direito, a gente já pensa em bloqueio de ramo esquerdo, ou seja, se o QRS for negativo em V1, bloqueio de ramo esquerdo. Se o QRS for positivo em V1, bloqueio de ramo direito. E aqui no bloqueio de ramo esquerdo, se o QRS tiver um formato de torre ou orelha de coelho em V6, a gente também pensa em bloqueio de ramo esquerdo. Tá, Adriano, mas por que isso acontece? Por que fica positivo em V1 e por que no bloqueio de ramo direito e por que fica negativo no bloqueio de ramo esquerdo? Bora dar uma olhada aqui, ó. Quando nós temos, deixa eu desenhar o eletrodo aqui V1, tá? A derivação V1. Quando nós temos, por exemplo, um bloqueio de ramo esquerdo, ao invés da despolarização ocorrer normal, tá? O ramo esquerdo levar a despolarização para o ventrículo direito, o ramo direito vai tentar compensar a ausência da despolarização, da condução do ramo esquerdo. Ou seja, o coração vai despolarizar da direita para a esquerda, ou seja, se afastando de V1. Ou seja, V1 vai estar vendo a parte negativa do vetor, ou seja, no bloqueio de ramo esquerdo, nós temos um QRS negativo em V1, tá bom? O inverso também é verdadeiro. Quando nós temos um bloqueio de ramo direito, deixa eu desenhar V1 aqui de novo, tá? Quando nós temos um bloqueio de ramo direito, o ramo esquerdo vai tentar compensar o ramo direito, ou seja, a despolarização vai ocorrer da esquerda para a direita, ou seja, o vetor vai estar se aproximando de V1, V1 vai estar vendo a parte positiva do vetor, ou seja, o QRS vai ser positivo. Só para salientar, eu estou simplificando aqui a colocação dos vetores. Isso é um pouco mais complexo, mas eu fiz dessa forma para ficar mais didático para a compreensão, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando a gente vê, a gente percebe que essa duração aqui, ó, se você der uma olhada aqui, ó, no início do complexo QRS até aqui, você percebe que claramente essa duração está aumentada, maior do que 3 quadradinhos, tá? A gente olha para V1. Quando a gente olha para V1, a gente percebe aquela complexo QRS em forma de M, tá? E positivo, tá? Se tem alteração da duração e em V1 o QRS está mais positivo do que deveria estar, bloqueio de ramo direito. Como é que a gente pode checar isso? A gente também olha em V6, tá? E aqui, ó, onda S maior do que deveria estar em V6, bloqueio de ramo direito. Já aqui, ó, quando a gente vê, ó, a duração ela está aumentada, a gente olha aqui em D1, em AVF você também vê que a duração ela está aumentada, você vê nas outras derivações está aumentado. A gente olha para V1. Quando você vê, ó, V1
é amplamente negativo, ou seja, sinal de bloqueio de ramo esquerdo, tá? Quando a gente olha aqui, a gente não tem aquele sinal clássico da torre, né, do QRS em formato de torre, tá? Isso pode aparecer ou não, mas o sinal mais importante aqui é V1 estar negativo. Quando o V1 está negativo e tem aumento da duração, bloqueio de ramo esquerdo, tá bom? Tá. Quanto ao segmento ST, agora a gente precisa ter um pouco de calma. O segmento ST ele deve estar na linha de base do elétron, tá? A gente tolera aí até um desvio de 0,5 milímetros, tá, na normalidade. Toda vez que a gente tem um desnivelamento de 1 milímetro, tá, a gente já começa a considerar que esse segmento ST está alterado. Quando é que a gente analisa a supra de ST? A gente encontra o ponto J, tá, no eletrocardiograma, que eu vou mostrar daqui a pouco. E se esse ponto J tiver 1 milímetro ou mais acima da linha de base, supra de ST. Gente, vamos ter calma agora. Quando você olha aqui, para a gente dar diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, a gente tem que pegar o quadro clínico do paciente e analisar isso conjuntamente com a presença de supra de ST em duas derivações contíguas. Só que vale salientar aqui que nem sempre supra de ST é sinal de infarto agudo do miocárdio. Tá? Nem sempre supra de ST é sinal de infarto agudo do miocárdio. Pode ser, por exemplo, uma pericardite, tá? Existem outros exemplos, mas esse, por exemplo, é um exemplo bom, né? Pericardite dá sim supra de ST, ou seja, não é infarto agudo do miocárdio. O que dá diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supra de ST? Se você, o paciente, chega com dor torácica atípica, retroesternal em aperto, com irradiação para cervical, para membro superior esquerdo, tá? Ou para o dorso, você pega esse quadro clínico e você encontra supra de ST em duas derivações contíguas, você não precisa nem de troponina para tratar esse paciente. Você já começa a tratar ele só com quadro clínico mais o supra de ST, tá bom? Em tese, o que as diretrizes hoje em dia indicam, né, é que você interprete esse eletrocardiograma em 10 minutos. O paciente já adentrou lá a UPA, por exemplo, pronto-socorro, e com quadro clínico típico. Você tem até 10 minutos para interpretar esse eletrocardiograma. O que ratifica a presença de infarto agudo do miocárdio? A gente tem que verificar se existe presença de imagem em espelho. Ou seja, as derivações ali horizontais, né, se a gente pegar IV1, IV6 e IV5, são derivações meio que opostas. Se eu tenho supra de ST, por exemplo, em V5 e em V6, se eu tiver infra de ST, ou seja, o inverso em V1, quer dizer que isso é uma imagem espelho, isso ratifica a presença de infarto agudo do miocárdio. Agora, quando a gente tem infra de ST, a gente tem uma síndrome coronariana aguda sem supra. Qual a diferença de uma síndrome coronariana aguda com supra de ST e sem supra de ST? Quando a gente tem supra de ST, quer dizer que as artérias coronarianas elas estão completamente obstruídas, ou seja, eu estou tendo isquemia completa, eu estou tendo morte de miócitos cardíacos. Já quando tem uma síndrome coronariana aguda sem supra, quer dizer que eu tenho uma obstrução, a perfusão do miocárdio está diminuída, tá? Porque eu tenho uma isquemia, tá? Mas não total, mas eu não estou tendo morte, não estou tendo infarto, não estou tendo perda de miócitos. Ou seja, essa é a diferença, tá, do supra de ST para uma síndrome coronariana sem supra, tá bom? Bom, quando é que a gente faz para analisar aqui agora qual derivação que está sendo acometida? Bom, quando a gente tem V1, quando a gente olha para V1 e V2 são as derivações que estão mais próximas do ventrículo direito. Ou seja, quando a gente tem um supra de ST aqui em V1 e V2, isso fala a favor de um infarto de ventrículo direito. As derivações anteriores ou derivações septais é V3 e V4, que falam a favor aqui, que estão olhando melhor, estão analisando melhor o septo interventricular. Quando nós temos um supra aqui, por exemplo, pode ser indicativo de infarto do septo interventricular. E já as laterais, que são V6, laterais altas e laterais baixas, né, as baixas V6 e V5, e as laterais altas D1 e AVL. Ou seja, essas derivações laterais, elas analisam melhor o ventrículo esquerdo. Então, se eu tiver alguma alteração com supra de ST aqui, provavelmente nós temos infarto aí do ventrículo esquerdo. Então, de acordo com as derivações que são cometidas, eu posso dizer qual parede do coração está infartando. Esse é um modo da gente analisar. E as derivações inferiores, tá? D3, AVF e D2, são as derivações que falam, que analisam melhor a parte inferior do coração. Então aqui na imagem a gente pode ver, ó, D1 é a parte lateral, né? Analisa melhor a lateral do coração. Inferior, nós temos D2, D3 e AVF, tá?
Anterior e septal, que analisam melhor o septo interventricular, que é V1, V2, V3 e V4, tá? Aqui na verdade V1 e V2 as direitas, né? E aqui são os anteriores e septais. E a lateral, que são aqui V5 e V6, tá bom? Bom, aqui a gente tem um caso de supra de ST. Como é que a gente faz para calcular se tem supra de ST? Bora dar uma olhada aqui, por exemplo, em V6. Está bem claro em V6, ó. A gente tem que primeiro traçar a linha de base. Como é que a gente faz para traçar a linha de base do elétron? A gente vem aqui e traça um ponto, tá? No final do intervalo PR. Então a gente traçou esse ponto aqui, tá? No intervalo PR aqui, mais ou menos bem aqui. E a gente encontra o ponto J. O ponto J, ele está mais ou menos nessa direção aqui, tá? Nesse ponto aqui. Então quando a gente encontrou o ponto J, basta a gente fazer o cálculo da distância do ponto J até a linha de base. Se a gente contar aqui tem quase um quadradinho, 2, 3, 4, ou seja, aí um supradesnivelamento de 4 milímetros, ou seja, supra de ST. Quando a gente analisa aqui, a gente encontra algo bem bacana, tá? Quando a gente encontra V6, V5 e V6, a gente vê que tem supra. E quando a gente olha para V1, a gente encontra um infra, ou seja, uma imagem espelho. Eu estou tendo um supra de ST em V5 e V6 e eu estou tendo um infra aqui, tá, em V1. Ou seja, sinal aí de imagem espelho ratificando a presença de infarto agudo do miocárdio. Tá bom? Quanto à onda T. A onda T a gente precisa saber se ela está normal. Como é que a gente faz para saber se ela está normal? Se ela for negativa em AVR e também ela pode ser positiva, pode ser negativa em V1, AVL e D3. E ela também tem que ser assimétrica. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando a gente olha aqui em AVL, a gente vê a gente vê em AVL aqui, por exemplo, a gente vê a onda T positiva, tá? Positiva e assimétrica. Tudo bem ela estar positiva em AVL, tá? Como a gente disse, ela pode ser negativa. Então quando a gente olha aqui, ela está positiva e assimétrica, tudo ok. Agora quando a gente olha aqui em V3, a gente vê que a onda T ela está negativa e simétrica, tá? Negativa e simétrica. Quando vocês virem isso, é um sinal, pode ser um sinal de coronariopatia, um sinal aí de infarto, tá? Quando ela for negativa e assimétrica, a gente pensa em sobrecarga de ventrículo esquerdo, bloqueio de ramo esquerdo, tá? E outras doenças. Agora, quando ela for negativa e simétrica, como eu dei esse exemplo aqui, ó, a gente pode pensar em coronariopatia. Quando ela for muito apiculada, a gente pensa aí, a gente fala a favor aí de uma fase aguda do infarto, e também hipercalemia, tá? Ou seja, são alguns sinais, a gente começa a pensar na fase aguda do infarto ou hipercalemia. Tudo bem? Já quanto ao intervalo QT. No intervalo QT, a gente já tem que analisar se a onda T ela está antes da metade do intervalo RR, tá? Quando o intervalo QT está alterado, isso pode indicar distúrbios hidroeletrolíticos, tá? Alguns distúrbios, como por exemplo hipercalemia, como eu tinha dito. E também, quando a gente encontra um intervalo QT alterado, a gente começa a pensar que isso sim aumenta a probabilidade e aumenta a chance de arritmias fatais, tá bom? Como é que a gente faz para ver se o intervalo QT está normal? A gente vem aqui e traça a distância aqui do intervalo RR, tá? De uma onda R até uma onda R, e a gente aqui estima a metade desse intervalo, tá? Quando você vê, a onda T ela precisa estar antes da metade do intervalo RR, ou seja, ela precisa estar à esquerda da metade do intervalo RR. Se ela tivesse, por exemplo, aqui, ó, à direita da metade do intervalo RR, ou seja, eu teria um intervalo QT alterado. Isso seria preocupante para a gente. Então é assim que a gente analisa se o intervalo QT está alterado ou não. Bom, gente, a gente passamos por todos os tópicos, tá? Olhamos tópico por tópico, explicamos, condensamos essas informações e aqui agora a gente vai tentar colocar isso em prática de uma vez só, para a gente ver se a gente consegue fazer isso com mais velocidade e com mais qualidade, tá bom? Então a gente vai analisar esse eletrocardiograma. Primeiro, identificação do paciente, tá? Identificação do paciente, paciente de 25 anos, está fazendo uma consulta aí de rotina, tá? Não tem nenhuma queixa ao chegar ao cardiologista, o cardiologista pediu um eletrocardiograma, é um paciente normalinho, tá? E a gente vai analisar, é homem, e a gente vai analisar agora o eletrocardiograma dele. Primeiro de tudo, padronização. Vamos olhar aqui, ó, canto superior esquerdo, a gente encontra N25, tá? Ou seja, tudo ok, normal, padronizado. Vamos lá, ritmo e frequência, tá? Como é que a gente faz para analisar aqui o ritmo? A gente primeiro olha as ondas P em D1 e AVF, como a gente tinha dito. Quando você olha aqui, ó, onda P positiva em D1, tá? Em AVF também positivo. Pronto, preencheu o primeiro critério. Segundo critério,
elas têm que ter a mesma morfologia. Você olha essa onda aqui, ela é parecida com essa, que é parecida com essa, mesma morfologia. A VF, mesma coisa, ó, mesma morfologia, são parecidos. Segundo critério preenchido. Terceiro critério, onda P precede QRS? Precede, vamos lá, ó, onda P, QRS, onda P, QRS, tá? E a onda P aqui viria um QRS, mas terminou a derivação. Mesma coisa, ó, onda P, QRS, onda P, QRS, ou seja, ritmo sinusal. Vamos calcular aqui a frequência cardíaca. Vou dar uma dica aqui, que eu acabei não dando essa dica, mas é uma dica muito interessante para calcular se o ritmo for regular, tá? Como é que a gente faz para saber se esse ritmo é regular? Quando a gente, por exemplo, se a gente tivesse um complexo QRS aqui, ó, se esse complexo QRS ele estivesse aqui, na distância de um quadradão, a gente teria aí uma frequência de 300 batimentos por minuto. Se fossem 2 quadradões de diferença, a gente teria aí pela metade, 150 batimentos por minuto. 3 quadradões nós teríamos 100, se tivéssemos 4 quadradões nós teríamos 75, e se tivéssemos 5, como temos aqui, uma frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto. Ou seja, 300, 150, 100, 75, na verdade, ó, 300, 150, 100, 75 e 60. Pronto, tá aí, a gente analisou, é uma dica aí que como é que a gente pode fazer para calcular essa frequência cardíaca de uma forma mais rápida. Tá bom? Então pronto, ritmo sinusal, frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto, tudo ok. Onda P, a gente vai analisar agora a onda P. Deixa eu apagar aqui os desenhos que eu tinha feito. Onda P, o que a gente faz para olhar aqui a onda P? A gente olha aqui em D1 e AVF, nessas derivações, e procura alguma alteração. Quando a gente olha aqui, a gente não vê nenhuma alteração significativa, tá? Você vê aqui, ó, a amplitude não está aumentada, tá? E você vê a duração, ela não passa de 3 quadradinhos, tá? São 2 quadradinhos. Ou seja, se você olhar, isso tudo se repete, tá bom? É onda P normal. Se você olhar nas outras derivações, você vai ver que isso é verdadeiro. Agora a gente vai olhar... Na verdade, olha aqui, ó. Eu esqueci de falar um ponto. Já ia passando. Quando a gente olha aqui, ó, em V1, nós temos a parte positiva e a parte negativa da onda P. Você vê, não tem nenhuma alteração também na parte positiva e negativa de V1. Também fala que está tudo normal na onda P. Pronto, passamos da onda P. Vamos olhar agora o intervalo PR. Como é que a gente vai estimar o intervalo PR agora? A gente vai olhar aqui, por exemplo, em D2. Vamos dar uma olhada em D2. Ó, vamos contar daqui para cá. Quando você vê, ó, tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Se tem 4 quadradinhos, tem entre 3 e 5, está normal. Intervalo PR normal, tá bom? Passamos o intervalo PR, agora vamos para o complexo QRS. Vamos estimar agora o eixo cardíaco do coração. Qual é a derivação aqui que está isodifásica? A VF. Aqui, ó, se você olhar, a VF está isodifásica em comparação com outras derivações. Então, se a VF está isodifásica, a gente vai procurar com as suas derivações que estão a 90 graus. Se você voltar lá no plano frontal, você vai ver que a derivação que está a 90 graus de AVF é D1 e menos 180 graus, ou mais 180 graus. Eu já sei porque eu sei de cabeça, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Se D1 tiver positivo, quer dizer que o sentido do eixo cardíaco está apontando para D1. Quando você olha que D1 é positivo, ou seja, o eixo é fisiológico, eixo normal, não está alterado. Pronto, já estimamos o eixo cardíaco. Agora vamos olhar aqui para a progressão da onda R, né? Aquele padrão que eu tinha dito para vocês. Negativo em V1, começando a ficar positivo em V2, tá? Com onda S maior do que a onda R. Aqui já começou a inverter, a onda R começou a ficar maior, tá, do que a onda S. Aqui a onda R já é maior do que a onda S, tá? Isso é importante salientar. V5 já é plenamente positivo e deu uma diminuída em V6, ou seja, progressão da onda R, ok. A gente agora também vai analisar amplitude. Bora ver se a amplitude está alterada. Quando a gente olha aqui em V5 e V6, V5, V6 e V1, a gente não vê nada de alarmante, tá? Então bora dar uma olhada aqui, vamos contar aqui a amplitude do QRS em V5. 5 quadradinhos, 10, 14, tá? Não dá nem 15. E se a gente olhar aqui em V1, dá 5 quadradinhos, ou seja, 14 com 5, 19, tá normal, nenhuma alteração. Adriano, não gostei, eu quero olhar aqui em AVL. Bora ver, se tem mais de 10 quadradinhos AVL, então estaria alterado. Então quando a gente olha aqui, tem o que? Digamos que tenha 3 quadradinhos aqui, 3 com quase 4, 7 quadradinhos, não tem mais do que 10, então também está normal. Amplitude do QRS, normal. Vamos lá, duração. Quando a gente olha aqui para a duração do QRS, a gente vê que a duração aqui é quase 2 quadradinhos, tá? Não ultrapassa 3. Se você olhar aqui a duração também, ó, 2 quadradinhos, não tem nem 3 quadradinhos.
Quando você percebe nas outras derivações, isso também está normal. Ó, sempre fica no limite, tá? Nunca passa de 3 quadradinhos. Se você der um pause, você vai ver que não tem mais do que 3 quadradinhos. Então, a duração está normal, não tem nenhum bloqueio de ramo, não tem nenhuma alteração nesse sentido. Pronto, já terminamos o complexo QRS. Agora vamos analisar o segmento ST. Vamos analisar aqui o segmento ST. Quando a gente olha aqui as derivações, não vemos nada de alarmante. Tá? O segmento ST, quando ele está alterado, é muito fácil de você encontrar isso visivelmente. Então, quando você olha aqui em D1, D2, D3, AVL, AVF, AVR, você não vê nada de alterado. Aqui você pode até achar que tem sim algum supra de ST, que a gente analisou o ponto J, mas ele está naquele limiar ali tolerável, tá? De 0,5 milímetros. A gente não encontra nada diferente aqui nesses segmentos. Então, segmento ST normal. Agora a gente precisa analisar onda T. Onde é que a onda T ela precisa estar negativa? Ela precisa estar negativa em AVR, tá? Ou seja, vamos dar uma olhada aqui em AVR. Negativa em AVR, tudo bem. E também você vê que ela é assimétrica, tá bom? Onda T assimétrica. Onde é que ela tem que estar positiva? Nas outras derivações, né? Ela pode estar, tem que estar positiva em D1, D2, tá? D3 a gente quase nem vê ela. AVL a gente vê, tudo bem, ela está positiva aqui. AVF também está positivo, normal. E se você olha nas outras derivações, V1, V2, V3, V4, V5 e V6, são derivações onde a onda T está positiva. Ela tem que estar positiva nessas derivações. E você vê, ó, essa onda T, ela é assimétrica. Ela sobe com uma angulação e desce com outra. Ou seja, a onda T está normal. Agora, o que a gente vai olhar aqui por final? Intervalo QT. Para a gente analisar aqui no final do intervalo QT, deixa eu apagar aqui as anotações que a gente fez. O intervalo QT, como é que a gente vai fazer? A gente vai estimar aqui a metade do intervalo RR. A gente pode fazer isso de olho, tá? Existe um cálculo para calcular o intervalo QT, mas é um cálculo muito avançado, um cálculo que envolve assim, umas contas que eu acho que não cabe para a gente trazer aqui. Eu acho que visivelmente a gente pode fazer, porque eu acho que fica mais fácil, fica mais didático. Então, quando você olha aqui, você estima mais ou menos aqui onde é que está a metade desse intervalo. Então, se você for uma pessoa com bom senso, você vai dar uma olhada aqui, ó, que mais ou menos a metade desse intervalo está aqui. E quando você olha a onda T, ela está antes da metade do intervalo RR, ou seja, o intervalo QT está normal. Ou seja, a gente passamos por todos os pontos, pegamos a identificação do paciente, olhamos padronização, olhamos ritmo e frequência e passamos tópico por tópico, onda por onda, intervalo por intervalo. Ou seja, a gente analisou o eletrocardiograma aqui de forma integral, sem deixar passar nada. Ou seja, esse aqui é um eletro de uma pessoa que está fazendo um exame de rotina, tá? Uma pessoa que tem 25 anos, uma pessoa nova, tá? Não tem nenhuma comorbidade associada, estava fazendo um exame de rotina. Então, um eletro normal, um eletro plenamente normal, não tem nenhum problema nesse eletro. Então, é assim que a gente padroniza, é assim que a gente sempre tenta buscar olhar o eletrocardiograma. Espero que vocês tenham gostado, agradeço a atenção de vocês, muito obrigado.